O relevo de Red Dead Redemption 2 é incrível. A gente explora ele, a gente vê o quanto ele é magnífico, as suas formas, seus desenhos. E você no Geografia Topzera hoje vai estudar o relevo de depressão. Eu sou o professor José. Aqui a gente estuda geografia a partir dos games. Pois é, pessoal. Existem planaltos, planícies, montanhas e existem as depressões. Que é uma depressão? Pois é, a gente está aqui onde o Arthur está neste momento, que é onde a gente está passando, a gente tem um planalto. Lá ao fundo nós temos montanhas e aqui nós temos depressões. Basicamente, qual que é a definição de depressão? Depressão é um relevo que apresenta altitude inferior às áreas circundantes, como vocês podem ver aqui. Então, a depressão é um relevo que tem uma altitude inferior às áreas no seu entorno, às áreas no seu redor. Como que a gente percebe essa depressão aqui? Eu estou deste lado, lá embaixo vocês vão ver que o relevo ele continua, então eu tenho esse penhasco enorme aqui. Então isso é depressão. Eu tenho essa parte elevada, lá eu tenho uma parte mais baixa e lá adiante, como vocês podem ver, nós temos aí outra parte mais elevada. As depressões, elas podem ser classificadas como depressões relativas, que são essas que a gente está aqui estudando, e também a famosa depressão absoluta. Pois é, depressão absoluta é aquela depressão que apresenta uma altitude inferior ao nível do mar, ok? Então, quando você estudar depressão, qual que é a diferença de depressão relativa e depressão absoluta? Depressão relativa é a depressão que apresenta uma altitude inferior às áreas circundantes, às áreas no seu entorno. Já a depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. O que acontece às vezes no interior de um continente se eu tenho uma depressão abaixo do nível do mar? Eu vou ter ali a formação de um lago, de um mar interior, enfim. Como é que a depressão ela se forma? Ela se forma basicamente pelo fato de destruição de relevo, às vezes. Por exemplo, eu tenho aqui essa parte bastante alta e lá embaixo vocês viram que tem um rio. O rio vai destruindo as rochas e vai formando essas depressões. Forma cânions, que são vales, e que é uma depressão com água, certo? Vamos lá ver um pouco como é uma depressão, como a gente vê ela no game. A gente está aqui em cima, nesse relevo de Planalto. Enfim, lembrem sempre que a depressão se forma pela ação dos agentes erosivos, como um rio, por exemplo, que vão desgastando o terreno e vão criando essas áreas mais rebaixadas. A chuva está nos acompanhando, vejam, agora a gente está descendo aqui. Olha o quão íngreme é o terreno, certo? Tome cuidado com as depressões, porque ali em cima vocês viram que é uma área plana e às vezes a gente está correndo de um caçador de recompensa, de um grupo de caçadores de recompensa, e a gente não olha aqui a bússola. Estão vendo aquelas linhazinhas ali da bússola? Pois é, aquilo ali são as isolinhas, as curvas de nível, que são usadas para representar as diferentes cotas altimétricas do relevo. Fiquem bem atentos a este detalhe. Certo, gurizada? Depressão, relevo que apresenta altitude inferior às áreas no seu entorno. Essa denominação a gente dá para a depressão relativa. Vai existir a depressão absoluta, que é aquela que vai apresentar uma altitude inferior ao nível do mar. E ela se forma principalmente pela ação dos agentes erosivos, como este rio. Falando em caçadores de recompensa, pelo jeito eles estão atrás de mim. Apareceu o sinal vermelho ali. Vamos acompanhar um pouco o rio, que o rio ele vai levando esses sedimentos
a outros locais e vai depositar esses sedimentos. Aí que tá a loucura. O rio vai lá, desgasta o planalto, tira os sedimentos do planalto, ajuda a formar a depressão. A depressão, então, está aí, e o próprio rio vai pegar esses sedimentos, vai depositar ao longo da depressão e vai acumular eles numa área mais baixa. E daí vai surgir a planície. Então veja, as formas de relevo elas estão interligadíssimas. Certo, gurizada? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera.